Revive. O thriller de ficção científica de Chris Hemsworth, da Netflix, Spider-Man é inteligente, cruel e divertido. O estilo visual do diretor Joseph Kosinski e a charmosa ameaça de Chris Hemsworth levam Spider-Man de intrigas de ficção científica a emoções convencionais. Spider-Man, filme Netflix. O conto de George Saunders em 2010 na New Yorker. Escape from Spider-Man não parece algo que poderia ser adaptado em um filme de suspense de ficção científica do diretor de Top Gun, Maverick, e dos escritores dos filmes Deadpool. É uma pequena peça de humor sobre um presidiário que se ofereceu para testes experimentais de drogas que alteram o humor, e ocorre principalmente dentro da cabeça do personagem principal. Os fãs de Saunders podem ficar desapontados com o fato de a adaptação cinematográfica da Netflix, Spider-Man, não capturar o tom literário do autor, mas o diretor Joseph Kosinski e os escritores Rhett Reese e Paul Wernick conseguiram transformar o material de origem em um suspense. Spider-Man mantém a ideia central da história de Saunders, com o personagem principal Jeff, Miles Teller, submetido a várias drogas não testadas com nomes bobos como Luvactin e Darkenflox. Jeff é um detento da penitenciária e centro de pesquisa Spider-Man, uma instalação em uma ilha remota administrada pelo untuoso Steve Abnesti. Chris Hemsworth. Steve está encarregado de desenvolver e testar esses novos medicamentos, que, segundo ele, salvarão inúmeras vidas e tornarão o mundo um lugar melhor. Em troca de aposentos privados, liberdade de movimento dentro do complexo e refeições de alta qualidade, um grupo de criminosos condenados se ofereceu para se tornar cobaias humanas. O Spider-Man trailer tem Chris Hemsworth como cientista louco em Miles Teller e Jurnee Smollett cabeça de aranha. Chris Hemsworth é Adder. Toda vez que eles recebem uma nova droga, os presos têm que dizer, reconheça, mas é claro que eles não têm escolha. A primeira metade de Spider-Man estabelece um conceito de ficção científica intrigante, pois os personagens experimentam várias novas sensações em cada droga. A cena de abertura imediatamente estabelece o tom sombrio e satírico de Spider-Man, com um preso rindo histericamente primeiro de piadas bregas e antiquadas e depois de fatos cada vez mais horríveis, incluindo os detalhes de sua própria condenação criminal. Há algo de sinistro na maneira como o bonito e bem vestido Steve sorri satisfeito com esses resultados inquietantes. Hemsworth usa sua boa aparência e carisma natural a seu favor como o desonesto Steve, assim como fez ao interpretar um líder de culto perigoso em Bad Times no El Royale. Steve é dissimuladamente amigável com os presos, insistindo que eles o chamem pelo primeiro nome e lembrando-os de sua generosidade e sua política de portas abertas. Qualquer um que tenha visto um filme de ficção científica saberá que o cientista genial que administra uma base secreta em uma ilha não é confiável, e é apenas uma questão de tempo até que ele ligue os colegas de teste de Jeff e Jeff. Steve é todo sorrisos quando os presos fazem o que ele quer, mas quando eles começam a se opor a protocolos aparentemente antiéticos, ele revela suas verdadeiras intenções. Kosinski retorna às suas raízes como diretor de filmes de ficção científica visualmente impressionantes, Tron, Legacy and Oblivion, tornando as instalações do Spider-Man em uma combinação de futurista elegante e institucionalmente feio, o tipo de lugar que poderia facilmente ser a sede de um supervilão. O filme raramente sai de seu único local, mas Kosinski mantém as coisas frescas, encontrando maneiras diferentes de mostrar os mesmos espaços. As próprias drogas têm um design colorido que sugere algo que você pode encontrar em uma rave, e são administradas por meio de portas nas espinhas dos presos que se parecem um pouco com brinquedos de criança. Jurnee Smollett e Miles Teller em Spider-Man. As relações dos personagens são menos promissoras do que a configuração de ficção científica, especialmente a dinâmica entre Jeff e Lizzie, Jurnee Smollett, que nunca tem a profunda conexão emocional que os cineastas tentam transmitir. Há um incidente repentino e horrível na metade do filme que deve mudar a história de Spider-Man para um modo mais urgente, mas os desenvolvimentos que se seguem não são tão emocionantes quanto o que os espectadores podem ter imaginado nas primeiras provocações. O filme se desvia ainda mais da história de Saunders quanto mais se prolonga, e os elementos adicionados se prendem principalmente à dinâmica convencional do thriller.
Há uma falsificação sobre a natureza do crime de Jeff que parece existir apenas para implantar uma reviravolta fraca e manipuladora, e Lizzie recebe uma revelação semelhante no clímax. Depois de ver como os personagens se comportam com drogas fantásticas e que distorcem a percepção, esses detalhes pessoais são decepcionantes. Teller e Smollett fazem o possível para vender a angústia de seus personagens, mas as emoções genuínas de Jeff e Lizzie nunca são tão interessantes ou divertidas quanto as induzidas por drogas. Enquanto eles expressam sua indignação moral, Ainsworth consegue se libertar da ganância e arrogância de Steve, tornando-se mais divertidamente desequilibrado. O estilo visual de Kosinski e o uso inteligente da música pop, juntamente com a charmosa ameaça de Ainsworth, carregam Spider-Head por sua segunda metade menos atraente, à medida que as instalações descem para o caos previsível. Como os filmes de ficção científica anteriores de Kosinski, Spider-Head eventualmente se adapta mais à atmosfera do que ao enredo, mas essa atmosfera é imersiva e perversamente divertida, mesmo quando os personagens estão sendo cruelmente brincados. A história de Saunders termina com uma sensação de inevitabilidade mórbida e, embora a versão cinematográfica de Spider-Head siga uma rota mais amigável ao público, ela retém apenas o suficiente dessa vantagem para manter as coisas animadas.